Que Jesus possa nos abençoar esse momento tão importante, tão significativo. Somos nós que agradecemos, Pedro. Agradecemos a oportunidade de trabalho, agradecemos o carinho, né, por nos convidarem a vir aqui, para que a gente possa refletir juntos sobre o Evangelho de Jesus. E é sempre muito bom a gente pensar, ele falava com a Nelly quando nós vínhamos, poder falar do Evangelho de Jesus, estando num país diferente e tão lindo, olha, é muito gratificante. A palestra não, as reflexões, a nossa conversa de hoje, fraterna, é sobre o tema Deus em nossas vidas. Mas nós vamos primeiro abstrair qualquer possibilidade de religião e vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar no nosso universo, no cosmos. Leon Denis tem um livro lindo chamado Grande Enigma, que vale a pena ler. Leon Denis é considerado filósofo, poeta do Espiritismo. Ele foi desenvolver, depois de Kardec, muito da parte filosófica do Espiritismo. E é extraordinário ler Leon Denis. E nesse livro, numa prosa em poesia, né, ele vai então nos dizer que o universo, ele se mantém constantemente em movimento. Todos os astros bailam no céu sob leis perfeitas que faz com que esses milhares e milhares e milhares de astros não se entrechoquem. E ao mesmo tempo que eles emitam um som que é como uma sinfonia extraordinária, mas que nós não conseguimos ouvir ainda, porque não temos a sensibilidade suficiente para tanto. Mas que irmãos nossos como Bach, Beethoven, entre outros grandes músicos, relataram que em dado momento eles ouviam uma música tão extraordinária que eles não conseguiam retratar. E traziam então apenas aquelas peças pálidas. Imagino que para nós são coisas extraordinárias de se ouvir. Uma música belíssima, que segundo Leon Denis é a linguagem universal, a música. Porque eles já tinham a sensibilidade suficiente para ouvir a sinfonia do bailar dos planetas. E nós saímos desse mundo que continua em expansão. E é muito interessante porque Leon Denis também nos diz que no nosso sistema, no nosso pequeno sistema solar, que é um grãozinho de areia no universo, existem mais ou menos de 500 a 520 planetinhas muito pequenininhos que os cientistas acham então que são restos de planetas, de explosões. E ele diz, não, em verdade, são pequenos planetinhas que servem de laboratórios para que a espiritualidade possa fazer os seus experimentos, para que no futuro possam surgir novos planetas. E hoje, numa teoria que vem dominando entre os cientistas, já se tem uma noção, entre as várias teorias existentes, de que o universo está sempre em expansão. Porque Jesus disse que ele trabalhava, que o pai dele trabalhava e ele trabalhava também. Então Deus trabalha até hoje. Aí nós saímos desse universo enorme, grande, onde nós somos um planeta bem pequenininho. Segundo conta, uma terra que para nós é deslumbrante. Quem é que não se deslumbra? Eu vim de Roma para cá de trem, e quando nós entramos na Suíça, eu fiquei assim, extasiada com tanta beleza. E fiquei imaginando, meu Deus, eu acho que meu país é lindo, realmente o Brasil é extraordinariamente belo. E a gente sai de lá e vê que continua um mundo extraordinariamente belo. Uma natureza, uma paisagem linda. Aí a gente se recorda dos nossos animais. A Nelly me falava do amor que os suíços têm pelos animais, a interação boa. E a gente olha tudo isso e chega no homem. E a gente olha para a gente tão bonitos, tão perfeitos, o ápice da criação de Deus, que pode reunir inteligência e sentimento, mas que nós mesmos não conhecemos. Os cientistas, os médicos não desvendaram ainda o corpo físico humano, a mente humana. E aí a pergunta que nós fazemos é, de onde vem tudo isso? Será que o nada
do nada, poderia surgir tanta coisa extraordinária? E a gente responde, não. Então tem que existir alguma coisa. Então a gente não mais tem fé ou crê na existência de Deus. E nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando do nosso raciocínio, como Kardec pedia que nós fizéssemos. Então, raciocinando, nós vamos chegar à conclusão de que nós sabemos e não cremos que existe algo muito acima de nós. Existe uma inteligência que, de uma forma muito simples, sintética, extraordinária, os espíritos disseram, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, quando Kardec pergunta que é Deus. Não é essa a resposta? E aí nós descobrimos, então, que seja qual for o nome que queiram dar, essa inteligência suprema existe. Então, nós sabemos que ela existe. Resta-nos, então, pensar, se Deus existe, como eu entendo Deus? Como eu o vejo? E nós vamos perceber que ainda hoje há muitas formas de se crer em Deus, de se compreender a Deus. Obviamente que em sua essência nós não o conhecemos, mas os espíritos nos deixam muito felizes na primeira parte, porque quando Kardec pergunta se algum dia nós chegaremos a compreender a essência divina, os espíritos dizem sim. Quando vocês deixarem toda a matéria chegar à perfeição, poderão ver e compreender a Deus. Olha que coisa extraordinária. Mas, por enquanto, nós temos muitas percepções diferentes de Deus. Alguns de nós ainda guardam no coração aquele Deus humanizado, o Deus ainda muito embrutecido, que ama muito os seus filhos enquanto eles estão certos, mas no momento que eles erram, o castigo é severo. E nós? Como é que nós entendemos Deus? E aí os espíritos então nos dizem, olha a sua obra. A obra não é perfeita? Há dúvidas de que o universo seja uma máquina perfeita, funcionando por intermédio de leis perfeitas? Então, Deus só pode ser a perfeição absoluta. E se Ele é a perfeição absoluta, certamente todos os outros atributos que Ele possui também são em grau absoluto. O seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia. E, acima de tudo, Ele está em todos os lugares. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo pode realizar. Tudo. É desse Deus que nós estamos falando. Do Deus que Jesus veio nos revelar muito tempo depois de Moisés. Porque Moisés veio na primeira revelação, na revelação da justiça, e nos mostrou o Deus que nós precisávamos, que era um Deus mais severo, porque era necessário impor limites. Nós, naquela época, não tínhamos nenhum limite. E ele nos apresenta um Deus segundo a sua concepção, muito humanizada. Era necessário que fosse assim. Mas Jesus vem tanto tempo depois, para, na segunda revelação, nos trazer a revelação do amor. O Deus Pai, o Deus que é a fonte suprema, inesgotável, de todo o amor, de toda a força, de toda a energia que nós precisamos aurir. Esse é o nosso Deus. Aquele ou que está sempre conosco. E Kardec, em A Gênese, no capítulo 2, vai dizer que Deus é, a sua providência, a providência divina, é a solicitude que Deus tem para com seus filhos, para conosco. Sempre, Ele estará sempre presente na nossa vida. Uma vez que nós concebemos a existência de Deus, sabemos que Ele existe e o concebemos de uma forma tão perfeita, nós precisamos, então, saber se isso está mudando alguma coisa na nossa existência. Porque ao concebê-lo assim, naturalmente muda a percepção que nós temos de nós mesmos, a percepção que nós temos da vida, a percepção que nós temos
do sofrimento e a percepção que nós temos da desencarnação. É necessário que mude, a partir da concepção do Deus que nós acreditamos, a começar por nós mesmos. Vocês já tentaram, de manhã, levantar, olhar no espelho e dizer assim: eu sou filho de Deus? E tentar compreender o que isso significa na nossa existência. O que isso significa na nossa vida? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que quando Deus nos criou, Ele nos deu duas centelhas. A centelha da inteligência e a centelha do amor. Por isso, duas asas. A asa do amor e a asa da inteligência. Para que nós pudéssemos, durante a nossa trajetória de espírito imortal, desenvolver a centelha da inteligência e a centelha do amor, realizando nós mesmos a obra da qual precisamos ser os artífices, porque nós somos aqueles que deveremos construir a nossa estrada. Então Ele nos dá. É uma centelha divina do amor e da inteligência de Deus. Qual outra criatura no universo que não seja o homem? E aí nós entendemos toda a humanidade universal de todos os planetas, que é o detentor das forças e dos instrumentos para construir o seu próprio destino, senão nós. Isso é ser filho de Deus. E nós temos que resgatar essa nossa essência divina, para sabermos que nós podemos realizar tudo, nós podemos construir tudo, principalmente na questão da nossa transformação moral. Porque quando nós falamos das conquistas materiais, nós temos algumas limitações, porque nós temos uma história no nosso passado. Nós temos provas que precisamos passar, temos expiações que precisamos, temos experiências novas a realizar. E isso muitas vezes pode limitar as nossas realizações materiais. Eu posso muito querer alguma coisa no campo material, mas pode ser que aquilo não seja bom para mim, não esteja na minha programação, não seja para agora. Mas no campo moral, não. No campo moral, no que diz respeito à nossa transformação íntima, nós sempre poderemos realizá-la de uma forma ilimitada. Porque se existe fatalidade na vida, além da desencarnação, meus irmãos, é o progresso, é avançar. E nós somos os responsáveis por fazer isso acontecer. Se nós cremos em Deus, a concepção de nós mesmos muda. Porque nós acreditamos, sinceramente, cremos e sabemos que não podemos ser exclusivamente matéria. Porque Deus não faria os seus filhos para viver uma única existência e depois essa existência não ter mais nenhuma utilidade para nós. Então nós somos espíritos imortais antes de tudo. Espíritos imortais. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Isso nos leva então à concepção de que nós estamos aqui para adquirir as qualidades espirituais que vão favorecer a nossa vida no mundo espiritual. Nós estamos aqui para colocar na nossa mala a bagagem que é imperecível, que as traças não vão roer, que os ladrões não podem roubar, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É para isso que nós estamos aqui. Ganha uma dimensão completamente diferente quando nós nos reconhecemos espíritos imortais, a nossa trajetória durante a encarnação. Porque nós começamos a olhar a vida com um olhar diferente. Nós vamos começando a deixar pelo caminho aquela bagagem que só traz para nós peso, muitas vezes desequilíbrio, angústia, que é a busca excessiva pelas coisas materiais. Nós vamos aprendendo que isso já não tem mais tanto sentido, que é importante sim realizarmos as conquistas materiais, é importante que estejamos no mundo, mas que não permitamos
que o mundo nos vicia as nossas principais potencialidades e possibilidades. Então a gente vai aprendendo que, embora eu tenha que ter e precise realizar o que é material, o que é inteligência, porque também faz parte do meu progresso, isso nunca pode ser para nós mais importante do que desenvolver as qualidades do espírito imortal. É claro que nós vamos sempre desenvolver primeiro a asa da inteligência. E por quê? O livro dos Espíritos nos responde. Para que nós possamos discernir entre o bem e o mal. Quando eu posso discernir entre o bem e o mal, eu adquiro aquilo que nós chamamos livre-arbítrio. Eu posso então começar a fazer as minhas escolhas entre o bem e o mal. É o primeiro passo que eu tenho para começar a desenvolver a minha moralidade, os meus sentimentos, o meu amor. Mas também eu me torno mais responsável por todas as escolhas que eu fizer. Porque se eu sei o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é moral e o que não é moral, o que é ético e o que não é ético, eu sei e eu faço escolhas inadequadas, eu também sei que a responsabilidade é minha. E é tão interessante que Kardec também na Gênesis, capítulo 2, ele diz, se nós acreditamos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele deve ser o princípio das nossas reflexões. Por quê? Porque a partir da ideia de Deus nós começamos a refletir sobre tudo isso. Sobre quem nós somos e sobre como é a nossa vida. E aí nós descobrimos também que eu não sou só imortal, mas eu não posso ter uma vida só. Eu preciso de muitas vidas. E isso para nós é um conhecimento, é uma revelação tão extraordinária. É claro que a reencarnação não vem do Espiritismo. Muito antes de nós, outras civilizações, muito antes do Espiritismo existir, já acreditavam em reencarnação. Mas Kardec traz para a gente, por intermédio da revelação dos Espíritos, da codificação, de uma forma tão simples, que a gente, meu Deus, mas como eu nunca pensei nisso? Como eu nunca pensei que não pode existir uma vida só? Porque senão nós desperdiçaríamos cada existência nossa. Imagina, o que na obra divina é desperdício? Nada. Tudo se aproveita. Imagina as nossas vidas. Isso ganha uma dimensão. Não para nós ficarmos descansados, pensando, bom, já como eu tenho a eternidade inteira e 1 milhão de encarnações, eu não preciso ter pressa. Não, a gente não precisa ter pressa mesmo, porque as transformações são gradativas. Nós passamos tempo demais estagiando nas sombras, e agora que estamos no momento decisivo das nossas existências, a gente vai trabalhar devagar, mas é necessário trabalhar sempre para frente, procurando no Evangelho de Jesus a rota segura para as nossas escolhas e para a nossa caminhada. Nós não devemos jamais nos espelhar num ou no outro, mas o nosso guia, o nosso modelo é Jesus. Claro que é um modelo e um guia que está longe, mas é um modelo e um guia que diz que poderíamos ser iguais a ele. E nós, de fato, podemos. Porque estamos apenas em momentos evolutivos distintos, mas somos todos iguaizinhos, filho de Deus, criados simples e ignorantes. E se muda a concepção que temos de nós, tem que mudar a concepção que nós temos da vida. Nós precisamos passar a entender que Deus está conosco, sempre, nas situações mais comezinhas, mais simples da nossa existência, Ele está agindo. Isso me recorda... Vocês assistiram As Mães de Chico, o filme? Então, muitos vão identificar um momento do filme que eu vou lembrar, para nós vermos como é significativa a presença de Deus nas nossas vidas. Nós nunca estamos sozinhos. Vocês lembram da mãezinha? Conta essa história de 3 mães em particular, né? E uma delas tinha um bebezinho. Um bebezinho que sai para passear com a babá de bicicleta, acaba caindo da bicicleta e vai à desencarnação. Mais tarde fica-se sabendo que ele já tinha um probleminha e que ele viria mesmo
a desencarnação, não teria como. Mas a mãe guarda aquele sentimento de que, poxa vida, a babá estava com ele, né? Ele caiu da bicicleta. E aí ela vai ter com o Chico. E a impressão que nós temos é que ela já conhecia o Chico há muito tempo, né? Que o Chico vem, a chama pelo nome, a cumprimenta. E em dado momento ele diz assim, filha, ela assim, Chico, você já agradeceu a sua babá? E ela tomou um susto, gente. Ela tomou um susto. E eu fiquei imaginando, meu Deus, mas que pergunta é essa do Chico? Eu também falei, meu Deus, o que é isso? Mas naquele momento, ela se assusta e pergunta por quê? Aí ele vira para ela, minha filha, você já imaginou se fosse você que estivesse com seu filho? Por quê, gente? Porque ela era mãe. Ela já tinha perdido o pequeno. E além de perder o pequeno, ela guardaria a sensação de culpa de que ela tinha contribuído, porque ele caiu da bicicleta. Então não era ela que estava com o filho dela, bastava para ela a dor da perda temporária. Não precisava mais o sentimento de culpa. Olha que coisa extraordinária. E o coração daquela mãe, então, se aquieta mais ainda. É Deus agindo nas nossas vidas. É Ele nos protegendo das formas mais diferentes, mais simplórias. E às vezes nós não percebemos isso. Porque nós nos fechamos. Porque é necessário que tragamos Deus para dentro da nossa vida. E qual é o meio mais seguro de nós fazermos isso? Alguém arrisca? A prece. É o meio mais seguro, mais certo, mais significativo de nós trazermos Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente vai orar e diz, eu vou orar porque Deus precisa me ouvir. E aí nós esquecemos que Deus é onisciente. Ele sabe absolutamente tudo o que está acontecendo no universo inteiro. A presença divina, ela ocupa todos os espaços que nós achamos que está vazio. Está preenchido pela presença divina. Quando nós oramos, não é para que Deus nos ouça, é para que nós possamos ouvi-lo, para que nós possamos senti-lo. Porque quando nós oramos, quando nós abrimos os nossos corações, e aí nós temos que lembrar de Jesus nos ensinando a orar. Quando ele vai no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, em dado momento, Jesus diz, antes de depositares a tua oferenda no templo, vá e reconcilia-te com teu irmão. A nos dizer, quando nós vamos orar, existe toda uma preocupação que nós precisamos ter. Nós precisamos limpar os nossos corações. Precisamos perdoar os nossos irmãos. Precisamos estar em paz para que nós possamos, nas nossas vibrações de oração, levarmos o nosso pensamento, elevarmos o nosso pensamento a Deus e ouvirmos as respostas que Ele tem para as nossas preces. Muitas vezes serão respostas, meus irmãos, que nós não entenderemos a princípio, porque serão diferentes daquelas que gostaríamos de ouvir. Mas se confiamos em Deus, saberemos que são as respostas de que nós mais necessitamos naquele momento. E se nós não a percebemos agora, certamente a perceberemos mais tarde. Nós oramos, as nossas antenas mentais se ampliam. E aqueles nossos irmãos, amigos espirituais, que permanecem conosco cotidianamente, os nossos protetores, os nossos amigos espirituais, pelo hábito da oração sincera, da oração sentida, que sai dos nossos corações, eles vão ter a oportunidade de nos inspirarem melhor, porque nós estaremos também numa sintonia mais elevada. É tão importante a oração para a nossa conexão com o mais alto e com Deus, que quando nós temos o Pedi e Obtereis, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos espíritos
que se manifestam nesse capítulo nos diz que se nós tivéssemos a compreensão da importância da oração, seria sempre o primeiro ato que nós teríamos no momento em que nós abrimos os olhos, pela graça de Deus, na oportunidade de um novo dia na nossa existência. E então, naquele momento, nós agradeceríamos a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, porque tudo provém de Deus. Então, a prece é essa nossa ponte para Deus. E nós precisamos ter o hábito. Eu devo confessar a vocês que eu estou me habituando, né, à prece. Mas a prece mais importante de todas, porque ela pode vir pelo pensamento, ela pode vir pelas palavras, vai ser a nossa prece materializada no nosso trabalho no bem. Essa é a prece que mais agrada a Deus e que mais nos aproxima dele. Tem uma questão em O Livro dos Espíritos que eu acho assim de uma profundidade. É a questão 643 de O Livro dos Espíritos, quando vai se comentar sobre o bem e o mal. Kardec vai perguntar aos espíritos se alguma pessoa, pela sua condição, e aí ele se referia à sua condição, às vezes até de limitação de inteligência ou alguma limitação física, não poderia fazer o bem. E os espíritos dizem não. Só não encontra a oportunidade de fazer o bem aquele que é egoísta. Porque fazer o bem não é apenas a caridade em si mesma, mas nós sermos úteis todas as vezes que formos solicitados. Ou seja, nós abrirmos a nossa capacidade de sermos solícitos para com os nossos irmãos, mesmo quando eles possam realizar a tarefa ou o trabalho, mas se nós podemos ser para eles um motivo de alívio, nós deveremos ser, mesmo que não sejamos necessários. Isso é estar fazendo o bem. Então nós não precisamos muitas vezes, claro que precisa sempre, mas nós não vamos pensar que nós só fazemos o bem se nós sairmos da nossa casa, nós vamos levar um cobertor fulano. Não, isso é extraordinário, é maravilhoso. Mas no dia a dia, nas pequenas coisas, nas nossas relações pessoais, nós temos a todo instante, basta que acordemos de manhã, que nós temos a oportunidade de fazer o bem. E essa é a prece que mais nos aproxima de Deus. É estarmos fazendo o bem. E também com a presença de Deus nas nossas vidas, o sofrimento vai ganhar um significado diferente, completamente diferente. Primeiro que, confiando em Deus e na nossa origem divina, nós passamos a confiar mais em nós mesmos, na nossa capacidade de, sustentados pela providência divina, pelos amigos espirituais, termos a força suficiente para superarmos as nossas dificuldades. Nós vamos perceber também que muitas vezes as situações extremamente dolorosas da vida não são um problema, na verdade. São uma grande oportunidade de nós, pela nossa transformação, pela nossa força, pela nossa coragem, ultrapassarmos as nossas montanhas. Tem uma passagem nesse livro. Esse livro é Ação e Reação. Logo que eu vi, foi o primeiro livro que eu vi na estante de vocês. Não foi isso? Esse livro? De André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no capítulo 13, é um capítulo muito bonito. Esse livro fala de situações que falam da lei de causa e efeito. Então mostra muitas vezes o mundo espiritual e ao mesmo tempo a encarnação da pessoa e vai trazendo as histórias paralelas para que nós possamos compreender melhor por que as coisas acontecem. E no capítulo 13, é um capítulo chamado Débito Estacionário. E me chamou muita atenção, eu falei, nossa, mas o que será isso, né? Débito estacionário. Porque a gente sempre pensa assim, né? A gente está sempre avançando, progredindo, nem que seja um pouquinho em cada encarnação. E conta a história de Poliana e Sabino. Poliana mãe, Sabino filho. Está Silas na espiritualidade superior, numa reunião, tratando de algumas coisas, é o mentor de André Luiz, Silas, André Luiz, Hilário.
e chega um mensageiro dizendo: Silas, nossa irmã Poliana está para desencarnar. E ele pergunta de revolta, ele diz: não, é o corpo físico mesmo, ela está muito doente. E Silas então reúne uma equipe e vai até onde está a Poliana. Aí nós encontramos Poliana deitada sobre uma choupana, numa choupana, deitada sobre uma esteirazinha no chão, um vento muito frio, e ao lado dela o filho, que é um anãozinho de pouco mais de 90 centímetros, com uma cabecinha muito crescida. Ele não ouve, não fala, não se comunica, ele não consegue perceber o ambiente por nenhum sentido. E Poliana, muito fraca, aí Silas a examina e não tinha nada. A única coisa que eles tinham era uma botija de água, um potinho de água. Era só isso. E era de madrugada, não havia como trazer o socorro material, inspirar alguém para que alguém chegasse e pudesse socorrê-los. Então Silas vai e fluidifica a água, dá uns passes na água e a fluidifica. Ao mesmo tempo, ele dá uns passes em Poliana para estimular a sede e para que se sentisse um pouco forte e pudesse tomar aquela água. E ela toma a água, o organismo dela se acalma um pouco, porque ela estava com um problema coronário, se acalma um pouco e ela dorme. No que ela dorme, eles conseguem desdobrá-la. Ela não consegue sentir a presença da espiritualidade, mas ela é desdobrada, retirada durante o sono da choupana e levada a uma relva. E eles deitam. E é muito interessante porque a gente logo imagina que Silas vai providenciar o recurso. Mas ele não tinha os instrumentos suficientes para tanto. Olha que coisa interessante. E ele então faz uma prece. Uma prece, meus irmãos, que quando ele termina, André Luiz narra que estavam todos em prantos. E realmente, a prece é de uma beleza, de uma submissão a Deus que realmente nos leva à comoção. E não muito tempo depois da prece, chegam alguns amigos espirituais que vão manipular fluidos tirados da natureza, dos animais, fluidos espirituais, vão manipular, fazer um remédio e aplicar no perispírito de Poliana que estava ali, repousando. E aí Silas então explica que ela vai retornar, vai ganhar um tempo a mais de vida, e era necessário que assim fosse, porque o filho não percebia o ambiente por nenhum sentido, mas tinha uma simbiose muito grande com a mãe. Se a mãe viesse a desencarnar, fatalmente ele também iria à desencarnação. Então era necessário que Poliana tivesse um tempo mais, porque Sabino precisava desse tempo maior encarnado. E que ela seria levada, depositada na choupana, acordaria melhor. E que depois, olha que interessante, olha o ensinamento de André Luiz. Vamos aproveitar. Como é que nós estamos dormindo? Como é que nós estamos preparando para o sono? A importância dos espíritos amigos poderem nos acessar durante o sono para cuidarem de nós. Muitos tratamentos são feitos durante o sono. Nós sonhamos, dormimos, desdobrando e eles cuidam de nós. E aquela medicação que foi aplicada no perispírito de Poliana, explica Silas, seria posteriormente absorvida pelo corpo físico. E ela então melhoraria. Mas aí Hilário fica tão curioso, ele diz, mas por que situação é essa? Para que prolongar? Para que uma situação dessa? Ele não, falando do Sabino, ele não entende nada, ele não vê nada. Qual é a utilidade dessa encarnação? Aí Silas diz, então vamos tentar entrar na onda mental dele, porque ele não vai registrar a nossa presença, mas nós vamos conseguir captar o que ele está pensando. E quando eles se concentram, eles percebem que naquele corpo disforme, pequenininho, estava preso um espírito, preso assim, ligado um espírito, que sequer se dava conta daquela atual existência. Ele estava preso mentalmente na última existência que ele tinha tido como um barão, uma pessoa da aristocracia, muito rica. Ele não tomava sequer conhecimento daquele corpinho frágil que estava ali inerte junto da mãe. E na sua tela mental passava toda a história dele. Uma história sempre incitando a violência,
incitando a traição, e por intermédio desse comportamento dele, muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram, mulheres, crianças, órfãos, viúvas, as pessoas mais necessitadas. Ele estava sempre articulando uma forma de se enriquecer e ganhar poder à custa da miséria alheia. E ao lado dele estava sempre Poliana como sua companheira. E por incrível que pareça, ele era incitado por ela a esse comportamento. Por isso ela veio como mãe, na condição mais de renúncia, mais de realmente, né, naquela presente encarnação, dar mais de si mesmo. E, ao mesmo tempo que se via muito dinheiro, muito poder ao redor deles, via-se um rio de sangue passando. E André Luiz falou, nossa, indaga mentalmente, e ele percebe, né, o espírito daquela indagação, se ele não se incomodava, se aquele sangue todo provinha das várias vidas. Ele, sim, para alguém ganhar, alguém tem que perder. E para essas pessoas, tanto melhor que viesse a morte, porque livrava eles do sofrimento. E ele estava cristalizado. Mas é Hilário, sim, tudo bem, nós entendemos que ele está paralisado naquele... Mas qual é a utilidade disso? E aí Silas, eu acho que eu falei Hilário algumas vezes, né, gente? É de uma outra obra de André Luiz. Silas vai responder a ele, olha, do berço, quando ele nascia, até o túmulo, quando ele morria, ele promovia desordem enquanto estava encarnado e prejudicava as pessoas. Do túmulo até o momento dele encarnar novamente, ele era tenebroso na espiritualidade. Então era necessário que se desse uma pausa nessa sucessão de crimes e de sombra. Era necessário que ele tivesse um tempo para refletir, um tempo para, né, ele se reabastecer, para que possam vir as próximas encarnações. E além disso, num dado momento na espiritualidade, nós permanecemos com quem? Com quem nos são afins, não é assim? Então ele permanecia com os irmãos que eram afins a ele. Ele teve um único lampejo de arrependimento, o nosso barão. Um único momento de remorso. E nesse momento ele se lembrou de orar. No momento que ele se lembra de orar, a equipe espiritual da Mansão Paz, que é a equipe espiritual que está narrada nesse livro, o recolhe. Por quê? Ele muda a sintonia mental dele por um instante. Se ele permanece naquela sintonia aonde ele estava, isso geraria uma revolta. E ele então seria perseguido por aqueles que até então eram seus comparsas na espiritualidade. O segundo motivo para que ele pudesse ser recolhido. Então, o que nós percebemos? Muitas vezes, aonde a gente vê o sofrimento, a dor, a dificuldade, é, na verdade, Deus agindo em nossas vidas. Ali não era um quadro de provas terríveis e de castigo, como muitas vezes nos ensinaram. Era o amor divino dando àquelas duas almas a oportunidade, primeiro a Poliana, porque se arrependeu na espiritualidade, veio realmente na condição de mãe, para que pudesse renunciar e ir ao extremo do sacrifício, já começando a sua trajetória de reabilitação com as leis de Deus. E Sabino para que tivesse um tempo, para que pudesse mais fortalecido, no momento seguinte, iniciar uma estrada que nos diz Silas, seria extremamente dificultosa, por tudo que ele havia passado até aquele momento. Então, quando nós temos a concepção do Deus amor, da imortalidade da alma, da reencarnação, nós olhamos a essas situações e temos uma concepção diferente. Nós não vemos mais tristeza, nós vemos oportunidade de redenção, porque nós somos assim. Obviamente, não estamos mais vinculados a essas situações tão extremas de violência e criminalidade. Já passamos por esse momento, mas ainda estamos temporariamente muito fragilizados. Somos ainda muito infantis, estamos mais perto do nosso início de evolução espiritual do que do fim. Então, essas situações de dificuldade vão aparecer na nossa vida e nós precisamos percebê-las como uma grande oportunidade que Deus está nos dando.
de vencendo essas dificuldades com dignidade, com fé, com equilíbrio, com o bem sofrer que Jesus nos ensinou. Está também lá no Sermão do Monte, quando ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas quem sofre? Qualquer pessoa que sofre? Não. É aquele que sabe sofrer com humildade, com resignação, com respeito diante daquilo que Deus nos oferece como a melhor oportunidade naquela encarnação para nós nos reabilitarmos, porque esse deve ser o projeto da nossa vida. Em algum momento nós nos distanciamos de Deus e agora nós estamos tentando realinhar a nossa vida com a vontade de Deus. E precisamos perceber isso, porque quando percebe, nós encontramos na dor uma aliada. Leon Denis diz isso. Um livro que eu citei para vocês, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando chega na última parte, Leon Denis vai falar das potências da alma. A primeira que ele traz para nós é a vontade, porque ele diz, quando nós temos vontade, nós podemos realizar tudo. Aquela fé operosa, aquela fé que nos impulsiona às realizações. Mas, por incrível que pareça, ele traz, entre as potências da alma, a dor. Uma das potências da alma, ele classifica como sendo a dor. Porque é um instrumento, é um mecanismo que nós temos de transformação. Quando nós estamos acelerados demais na vida, tendendo para caminhos extremamente difíceis para nós, podem perceber que alguma coisa acontece para frear. É um momento de reflexão. Vem alguma coisa. Vocês nunca perceberam isso? A gente está num ritmo assim, e muito desviado dos nossos propósitos de evangelização, de transformação, e alguma coisa na nossa vida acontece. É a dor dizendo, para, reflete, pensa, se é esse mesmo caminho que você precisa seguir. E muitas vezes a dificuldade passa, nós ficamos mais contidos durante ela, mas depois que tudo passa, que a tempestade passa e o sol volta, nós tomamos a estrada errada de novo. E aí as dificuldades vão se avolumando, porque em dado momento a gente precisa tomar uma decisão definitiva. Uma escolha, fazer uma escolha definitiva. E nunca mais nos desviarmos do caminho de Deus. É agora? Não. Agora nós estamos caminhando, mas nós precisamos ir nos abastecendo dessa certeza de que se caminharmos com Jesus, nada dará errado. Tudo na nossa vida poderá ser já, começando agora, uma grande felicidade, se nós soubermos lidar com tudo isso. Mas também, se nós já sabemos que Deus está aí, esse Pai extraordinário, que está sempre do nosso lado, nunca acima de nós, nunca num lugar inalcançável, mas sempre ao nosso lado, nos ouvindo, que Ele sempre providencia o socorro. Às vezes nós não ouvimos, mas Ele está lá. Não basta essa crença, por mais que ela nos fortaleça. É necessário que nós demos a nossa contribuição. E aí Emmanuel tem um texto extraordinário deste livro, Encontro Marcado, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é Deus e nós, nos chamando à responsabilidade sobre o que cabe a nós realizarmos junto com Deus, para que nós possamos verdadeiramente vivenciar o Evangelho de Jesus, fazendo a nossa parte na obra divina. Eu vou pedir licença para vocês para apresentar o texto. Nossa tarefa pessoal na obra de Deus. Indubitavelmente, Deus, nosso Pai Criador, fará que a terra alcance a perfeição. Mas é preciso descobrir a parte de trabalho que nos compete, na condição de filhos e criaturas de Deus, no aprimoramento geral, a começar de nós e a refletir-se fora
de nós. Clareando o pensamento exposto, digamos que Deus necessita de nós outros, conquanto não nos constranja o livre-arbítrio à cooperação. E vale notar que através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber a que tarefa somos conduzidos. Detente assim, de quando em quando, para considerar os encargos de que a providência divina te incumbiu, de modo indireto, no quadro das lides cotidianas. E Emmanuel, então, vai nos dizer, Deus é paternidade suprema. E é por isso que ele nos confia alguns de seus filhos para que temporariamente sejamos pais desses filhos. Para que nós, nessa condição de missão, porque a única condição de missão que o homem comum tem como nós é a da paternidade, e ela poderá ser exercida, nós sabemos hoje, graças a Deus, e cada vez mais exercitamos isso, não apenas nos laços consanguíneos, mas com todos aqueles nossos irmãos que estejam conosco, para que nós possamos, quando nossos filhos, moldar-lhes o caráter desde pequenos. E isso é extraordinário. É para nós uma bênção, é uma confiança tão extraordinária que Deus deposita em cada um de nós, nos colocar em determinada reencarnação por um tempo como responsáveis por uma das suas ou mais das suas criaturas. E nós somos os responsáveis por amar, por educar, por conduzir essas criaturas divinas ao encontro de Deus. E Emmanuel diz, e nós deveremos fazer isso, mesmo que exija de nós todo o sacrifício, e mesmo que nós tenhamos que em dados momentos esquecer de nós mesmos, sacrificarmos a nós mesmos, para que possamos conduzi-los na senda do bem. E ele vai ainda nos dizer, Deus é amor. E porque ele é amor, espera que nós amemos o nosso próximo. Que nós sejamos a mensagem viva da cooperação fraternal. Para que aonde quer que nós estejamos, nós possamos testemunhar tudo aquilo que nós já acreditamos no Evangelho de Jesus. Porque se nós acreditamos no primeiro mandamento que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos começar a trabalhar este amor nos pequenos gestos, nas pequenas considerações, nos pequenos favores, na nossa delicadeza, domando muitas vezes o nosso temperamento um tanto mais aquecido, o nosso temperamento um pouco mais agressivo, para aprendermos a ser mais brandos, mais pacíficos, mais carinhosos. Porque sempre que nós estivermos em contato com o outro, na casa espírita, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, nós estaremos tendo a oportunidade de amar. Diz-nos ainda Emmanuel, Deus é misericórdia. Por isso ele espera de nós a tolerância construtiva, perdoando aos nossos irmãos tantas vezes quantas forem necessárias. E mais do que perdoá-lo, nós precisamos dar a ele a oportunidade de ter agora uma conduta diferente. E é muito importante, porque quando eu ouvi o termo tolerância construtiva, eu fiquei muito tempo refletindo sobre o que significaria isso, tolerância construtiva. E aí então eu me percebi que talvez seja que nós precisamos tolerar o outro, mas jamais ser conivente com o erro dele. Nós temos que tolerar sempre as dificuldades do outro, porque nós somos diferentes. Todos nós temos dificuldades, viciações íntimas, e são muitas. Elas apenas são diferentes da do nosso irmão, porque ele teve vivências diferentes, porque ele teve uma percepção diferente da vida, porque ele aprendeu coisas diferentes, porque cada um de nós está no seu momento evolutivo próprio. Então nós precisamos tolerar, mas nós não podemos ser
coniventes. Nós não podemos alimentar o erro e a viciação do outro com a nossa conivência, com a nossa permissão. Então, a nossa tolerância, ela precisa ser construtiva, perdoando e, acima de tudo, abrindo para ele a possibilidade de se reaproximar de nós, para que dessa vez ele possa nos dar um tratamento diferente, ele possa agir diferente conosco, e nós vamos olhar e dizer: graças a Deus que eu perdoei e posso ser testemunha dessa transformação tão extraordinária. Porque, por mais que tarde, meus irmãos, todos nós vamos nos transformar de acordo com o Evangelho de Jesus. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós vamos. E nós precisamos dar a oportunidade de as pessoas, no tempo delas, promoverem essa transformação. E muitas vezes, na maioria das vezes, não vai ser o nosso tempo. Não vai ser de acordo com o que nós queremos. Mas com ele, as vivências dele, nós precisamos respeitar isso. E por fim, Deus é trabalho. Então nós precisamos vivenciar o trabalho no nosso dia a dia. E é muito interessante porque em nenhum momento Emmanuel destaca uma posição de superioridade. Ele diz o trabalho do dia a dia, o trabalho na casa, o trato da terra, a educação no lar, a flor que nos foi dada a proteger por Deus, as pequenas tarefas do dia a dia, é por onde nós devemos começar o nosso trabalho. Nós não somos grandes missionários, mas poderemos ser importantes tarefeiros na obra de Deus, a começar por cumprirmos os pequenos deveres que a vida nos incumbe. Desde a limpeza do nosso lar, o cuidado dos nossos filhos, o amor na hora de fazer a comida para ofertar à sua família, o trabalho feito no trabalho material que nos sustenta, a alegria que nós devemos ter, porque temos um trabalho, porque do trabalho tiramos o sustento, e realizá-lo com respeito, inclusive no que diz respeito à hierarquia. Tudo isso nos é dito como deveres que nós cumprimos e que precisamos realizar. E Emmanuel, então, no final, fechará a mensagem assim: observa em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. Quando nós temos, então, a consciência da presença divina nas nossas vidas, a consciência de que nós somos os herdeiros de Deus no universo, porque este universo que vocês estão vendo, que é a nossa casa, é o nosso instrumento de aprendizado para o nosso desenvolvimento material e moral, porque todas as leis de Deus estão representadas no universo. Se nós compreendemos isso, a nossa vida precisa mudar. Nós precisamos mudar. E fica muito mais fácil. E a doutrina espírita vai nos esclarecer, no capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, que o homem de bem é aquele que cumpre em toda a sua inteireza a lei de amor, justiça e caridade. Quem for um homem de bem pode levantar a mão.
Ainda não, né? Mas a doutrina espírita, os espíritos, na sua benevolência para conosco, um pouquinho mais à frente, vai nos dizer então que o bom espírita se reconhece pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Então a nossa luta hoje é essa. E Leon Denis diz que a vida é uma eterna luta entre o bem e o mal. E que todo homem viril deve tomar parte dessa luta, desse combate, cujo instrumento é o amor. Então é isso, ter Deus nas nossas vidas é ter essa coragem de lutar por nós mesmos, para que nós possamos construir a nossa estrada o mais rápido possível, para fruirmos da felicidade que Jesus nos prometeu. Que Jesus esteja conosco e nos abençoe. Muito obrigada. Agradecemos a Renata, porque hoje nós vamos para casa com uma série de reflexões importantes para fazer, né? Nós temos hoje aqui também a visita da Nelly, que é a presidente da OBSES e também do Centro Estesia de Berna. E eu gostaria de aproveitar a sua presença, Nelly, para pedir para você fazer a prece de encerramento. Só um recadinho antes. Depois da prece, a gente vai passar para os trabalhos de passe. E a gente pede que quem desejar tomar o passe espere aqui sentado, que vão ser chamados à medida que o trabalho for avançando. Só queria lembrar, gente, que no dia 16 a gente vai ter um mini seminário com a Joselma. Então, excepcionalmente vai ser às 7 horas que vai começar aqui. Então, das 7 às 8, depois das 8 às 9. Então, vai ser paciência e depois pacificação. Então, no dia 16 é um mini seminário. E nesse sábado teremos também a evangelização, tá? Para os pais, para fazer as crianças. Só isso. Obrigada. Posso fazer 2 anúncios? Fica à vontade. Chover no molhado. Esse sábado terá um seminário em Zurique, na AFA, né? Estudar nunca é demais, né? De 10 da manhã às 4 da tarde, e no domingo teremos em Berna, outro no Chambly, né? Onde muitos de vocês já foram diversas vezes. E é um seminário como falar em público, né? Porque nas casas espíritas temos muita gente que estuda, que vê, que se interessa e que é tímido na hora de falar. Então, é uma oportunidade para nós diminuirmos a nossa timidez e ousar. Deixa a palavra para ela para oração. A palavra está com você para oração. Mestre amado Jesus, ante a explanação que nos tocou profundamente, o convite à renovação, que possamos ter o coração aberto, entender e procurar onde estão as prioridades. Sabemos, ó Senhor, e pedimos muito a oportunidade de renascer. Aqui estamos, não apenas encarnados, mas ainda espíritas, podendo ter grandes oportunidades de conhecimento, que possamos, Senhor, ter a vivência tão necessária que vai fazer a diferença em nossas vidas, a diferença em nossas famílias, onde estivermos. Senhor, que ousemos dar esse passo, como Paulo fez, o grande apóstolo, que deixou o homem velho para transformar